E dessa vez tem conta, hein? Fique aqui agora para entender o referencial de Gauss no estudo dos espelhos esféricos com suquita. E é isso aí, você já sabe como identificar os elementos e a formação de imagem dos espelhos esféricos, do espelho côncavo e convexo. Então agora a gente começa a colocar sinais e começa a colocar contas no meio desses equacionamentos. Bora botar conta justamente nesse assunto e para isso a gente vai utilizar equações e referenciais de Gauss para isso. Então vem ver isso aqui agora no papel. Primeiro, ó, o que é esse P, P' e F? A gente sabe que para espelhos, a gente vai analisar aqui, sempre tem ora uma formação aqui, ora um objeto, e digamos que uma imagem sendo formada aqui. O nosso P é a distância do objeto ao vértice. O nosso P' é a distância da imagem ao vértice. E a distância focal F é a própria distância focal que você já conhece. É a distância do foco até o vértice, não é isso? Então, essa daqui é a distância focal. Agora a gente tem que prestar muita atenção nos sinais. O P, que é a distância do objeto, como o objeto sempre é real, esse P sempre vai ser positivo, essa distância do objeto até o vértice. Agora, o sinal do P' é que tem que prestar mesmo atenção. Quando a imagem for real, ou seja, quando ela estiver por aqui no mundo da gente, dos objetos, quando a imagem, como nesse tipo aqui, ela for real, o P, essa distância aqui, o P' no caso, ele é positivo. Se eu tenho o caso de uma imagem virtual que fica aqui do outro lado, o P' já fica negativo. Agora, qual o sinal do Fzinho, a distância focal? Para espelhos côncavos, essa distância focal é positiva. Para espelhos convexos, que é o contrário, essa distância focal vai ser negativa. Então já começa daí essa análise de sinais que a gente tem que carregar até o fim do assunto para baterem as contas certinho. Bora entender agora como é a equação de Gauss e por que a gente precisa mesmo saber desses sinais aqui. Essa é a equação de Gauss que vai passear muito pelo assunto com a gente. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aqui eu vou muito escrever às vezes para facilitar isso daqui, ó. Eu sei que 1 sobre F não é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Se eu tiro o MMC aqui, fica P', e aí a soma lá em cima vai ficar P mais P'. Então, se eu inverto, o F fica P' sobre P mais P'. Então, é uma dica aqui para escrever essa equação de Gauss desse jeito para facilitar as contas, se você não quiser muito trabalhar com frações desse tipo. Mas essa aqui é a famosa lei de Gauss. Aqui a gente só está escrevendo de outro jeito diferente, mas é a mesma coisa. Bora, antes de partir para os exercícios, falar um pouco sobre aumento linear transversal. Lembra que teve uma hora lá, quando a gente estudou sobre as formações das imagens, que algumas imagens eram maiores, outras menores, outras iguais. Então, a relação entre o tamanho do objeto com as imagens vem sendo traduzida matematicamente em uma letrinha A, que é o aumento linear transversal. Esse aumento linear transversal, às vezes, acontece uma confusãozinha e a gente não entende o significado físico, mas é o que a gente vai ver aqui agora. O aumento linear transversal pode ser dado por I sobre O, ou seja, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Lembrando, o tamanho do objeto a gente sempre bota positivo, porque ele sempre está para cima, digamos assim, mas ele está para cima aqui no eixo, a gente coloca um tamanho positivo. Se eu tenho uma imagem que ela é direita, geralmente é a imagem do tipo virtual, se eu tenho uma imagem direita, essa imagem vai ser positiva, o tamanho dela, então ela é positiva. E ela pode ser negativa quando? Quando for uma imagem invertida, quando ela for real. Quando ela for invertida, eu coloco negativo. Então, justamente para ficar ligado nesses jogos de sinais. A questão aqui do aumento linear transversal também pode ser dado por menos P' sobre P. Esse menos já é da fórmula. Então, se você fez a questão aqui e viu que o P' lá era menos 5, você tem que trazer aqui o menos da fórmula menos 5. Então, traz o menos 5 para o P'. Se o P' já for 2 positivo, aqui fica menos 2 positivo. Então,
esse é o sinal da fórmula, mas você tem que trazer o sinal, se o P' for positivo ou negativo. O P aqui geralmente vai ser sempre positivo. Mas digamos que a gente fez as contas e o aumento deu mais 3. O que quer dizer um aumento linear ser mais 3? Quer dizer que a imagem ela é direita, por causa do mais, e ela é 3 vezes maior. Se ela for menos 3, é porque ela é invertida, por causa do menos, e com 3 aqui quer dizer que ela é 3 vezes maior. Se ela for mais 1/3, como é positiva, ela é direita, e 1/3 quer dizer que ela é 1/3, ela é 3 vezes menor. E se o aumento der menos 1/3, ela é invertida por causa do sinal e ela é 3 vezes menor. Esse é o significado físico dessa letrinha A, que é o aumento linear transversal. Mas para fixar bem aqui tudo isso, bora fazer uma questão. Diante de um espelho esférico, perpendicularmente ao seu eixo, é colocado um objeto luminoso a 15 centímetros do vértice. Deseja-se que a imagem correspondente seja projetada no anteparo. Veja só, ele só me disse que era um espelho esférico, não me disse se era côncavo ou convexo. Mas ele está me dizendo que a imagem deve ser projetada no anteparo. Uma imagem projetada no anteparo é uma imagem do tipo real. E a gente sabe que o único espelho capaz de gerar uma imagem real é o espelho côncavo, porque o convexo só formam imagens do tipo virtual, direita e menor. Então, o côncavo é que tem aquele monte de casos de imagens e muitas delas são do tipo real, que é projetado em um anteparo. Então, a gente já sabe que por essa informação simples aqui dada, sabe que o espelho vai ter que ser côncavo. E tenha 4 vezes o comprimento do objeto. Então, veja só, lembra quando a gente falou do aumento? Um aumento que ela é 4 vezes o tamanho do objeto, ou seja, 4 vezes maior. Então, é uma imagem de aumento linear transversal 4. Lembra que as imagens reais, elas são sempre invertidas para esses casos. Se ela é invertida, esse aumento vai ter que ser menos 4. Então, mais uma interpretação aí que a gente já tira disso. Ele falou aqui que o objeto é colocado a 15 centímetros do vértice. A distância do objeto ao vértice é o P, que vai ser sempre positivo e é mais 15 centímetros. Ele pede o quê? Determine a distância do anteparo ao vértice do espelho para que a imagem seja nítida. Ou seja, ele quer o P'. É a distância do anteparo ao vértice, ou seja, a distância de onde vai ficar a imagem ao vértice. E ele quer também a distância focal. Veja só, a gente sabe que o aumento é menos P' sobre P. O aumento deu menos 4, e aí eu vou ter menos P' sobre o P, que é 15. Então, o P' vai dar quanto? Esse menos pode cancelar com esse menos. 15 vezes 4, 60 centímetros. E faz sentido o P' dar positivo, porque nesse caso é uma imagem real, então o P' realmente tinha que dar positivo. Então a gente já achou esse cara. E como a gente acha a distância focal? Equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou daquele outro jeito que eu escrevi, F igual a P' sobre P mais P'. Nesse caso aqui, quanto é que vai dar o F? O P é 15, o P' é 60, sobre 15 mais 60, que dá 75. Se eu simplificar aqui, 15 por 75 vai dar justamente 5, e 5 por 60 vai dar 12. Então, a distância focal deu mais 12 centímetros, e realmente faz sentido também ser positiva, porque a gente está trabalhando com espelho côncavo, então a distância focal é positiva. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece de compartilhar esse vídeo e valeu!